E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Melk Rodrigues e hoje eu vim falar de Monstro, a história de Ed Gein, que é a terceira temporada da antologia Monster, que estreou no último dia 3 de outubro na Netflix. Então antes de continuar, vou pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Então galera, eu acredito que boa parte da população mundial, digamos assim, estava criando uma expectativa muito grande por conta dessa terceira temporada da antologia Monster. Expectativa essa gerada pelas duas temporadas anteriores, que foram muito boas, Dahmer e os Irmãos Menendez, e também por se tratar de uma história que, na minha opinião, acho que não apenas na minha opinião, mas o que a mídia nos apresenta é que Ed Gein, ele foi muito importante, digamos, para a cultura pop. Eu acredito que parte do que a gente conhece e a gente sabe do terror de hoje veio a partir de Ed Gein. A gente chegou a pensar, essa vai ser a melhor temporada de todas, porque o Ed Gein era de fato um criminoso que inspirou vários criminosos na cultura pop. Estamos falando de Norman Bates, estamos falando do Leatherface, estamos falando de Buffalo Bill. Então, muitos assassinos na ficção que nós conhecemos hoje veio a partir do Ed Gein. Mas aí é que tá. Veio o Ryan Murphy e trouxe essa temporada. Assim que terminou Irmãos Menendez, eles já começaram a fazer todo o andamento ali da produção. Contrataram o Charlie Hunnam, inclusive o Charlie Hunnam está muito bom aqui nessa série. Eu ouso dizer que foi uma das melhores atuações dele até então. Mas o que acontece? O que eu senti dessa temporada é que eles trouxeram todos os elementos necessários para contar a história do Ed Gein nessa temporada. Também trouxe o impacto cultural que a história dele teve na mídia dos Estados Unidos e também do mundo. Mas eu sinto que no decorrer ali da série teve coisas que eles quiseram alimentar demais o lado lúdico da coisa. E eu até entendo, de uma certa forma, galera, por quê? Porque eu acho que eles quiseram mostrar mais ou menos como funciona a mente do Ed Gein. Só que isso acabou prejudicando o percurso e a narrativa da série, muitas vezes tornando ali o enredo não linear. E quando eu falo não linear, é que na maioria das vezes, na grande esmagadora maioria das vezes ali, eles pegavam cenas que estavam acontecendo no presente, transferia para o passado, vinha do futuro e davam umas idas e vindas ali que deixava tudo muito confuso. Eu consegui compreender tudo perfeitamente bem, mas eu ficava tentando procurar em que momento iria encaixar essa cena X ali. Então, na minha concepção, essa temporada teve problemas de montagem e principalmente problema de ritmo ali nos últimos episódios. Nós tivemos 3 episódios iniciais muito bons, eu gostei muito dos 3 episódios iniciais, porque a gente vê todo o vislumbre ali da história do Ed e também um pouco ali de Psicose. Então toda a inspiração ali de Psicose a gente vê sendo desenvolvida ali. E depois, quando passa desses episódios, nós temos a meiuca ali, que a gente fala, que são os episódios 4, 5 e 6, que apresentam algumas inconsistências já, mas ainda assim não suficientes para fazer a gente se desinteressar pela trama. Não foram tão bons quanto os 3 primeiros episódios, mas eu senti que começou a dar uma relaxada. Mas os piores problemas aqui estão nos episódios 7 e 8, que realmente aqui eu digo que eles perderam a mão completamente. E antes, galera, da gente culpar e colocar tudo por cima do Ryan Murphy, eu preciso dizer que o Ryan Murphy não dirigiu os episódios dessa temporada. A maioria dos episódios quem dirigiu foi Max Winkler, e teve outros episódios que teve um outro diretor que eu não tô lembrado agora, mas praticamente quase todos os episódios foi esse Max Winkler que dirigiu. A direção dele lembra um pouco
do que aconteceu ali em Irmãos Menendez, mas eu sinto que a história, a narrativa, essa coisa de ficar explorando coisas lúdicas, acabam estragando um pouco até mesmo o impacto da série. A gente viu isso também em Grotesque, que também é do Ryan Murphy, do ano passado. Em Grotesque, eles trouxeram um início muito bom, um início muito eficiente, uma coisa assim, uma carga dramática, vários elementos visuais, cenas de violência bizarras, e depois, no meio da série, eles transformam aquilo num circo de horrores e fica uma coisa muito lúdica e chega a beirar o ridículo. Então aqui em Monstro, a história de Ed Gein, eu senti que eles deram um pontapé inicial muito bom. Na meiuca, nos episódios ali do meio, eles começaram a decair, mas o episódio 7 e 8 eu achei que foram assim, praticamente eles não existiram. É como se eles não fizessem parte da saga original. É como se essa história, essa série fosse só até o episódio 6 e o episódio 7 e 8 é como se fosse um filler, por exemplo. Foi essa sensação que eu tive. E eu penso, galera, que é lamentável de uma certa forma, porque é uma série muito engajada, a antologia por si só, ela tem muito engajamento, as pessoas engajam mesmo, porque hoje em dia, galera, True Crime tá muito em alta. Então, muitas pessoas gostam de True Crime, muitas pessoas gostam de buscar conteúdo sobre True Crime, e a Netflix acertou em cheio ali em 2022 quando trouxe Dahmer, e depois veio Irmãos Menendez ano passado. Eu acho que um dos maiores riscos que culminou nessa temporada 3 foi justamente o fato deles quererem fazer uma temporada logo após a outra. Então, de Dahmer para Irmãos Menendez foram 2 anos. De Irmãos Menendez para essa, já foi 1 ano apenas. Então, Irmãos Menendez mal lançou e eles já estavam fazendo a pré-produção do Ed Gein. Então, eu achei que tudo foi muito corrido, foi tudo muito apressado. O elenco tá de primeira categoria, o elenco tá excelente mesmo. O ator que interpreta o Anthony Perkins de Psicose, ele tá, assim, excelente. O próprio ator que interpreta o Alfred Hitchcock também. Em questão de elenco, em questão de escalação, o casting tá muito bem feito. O casting dessa série tá, assim, realmente impecável. Todos os atores, até os que têm um pouquinho de tempo de tela, eles mandam muito bem. Eu acredito que eles abordaram bem os crimes do Ed, que não ficou muitas dúvidas em questão dos crimes dele, do que ele fez, e das 2 pessoas confirmadas que ele realmente matou, que foi a Mary Hogan e a Beatriz. Mas aí é que tá, eu senti que, não sei, sabe, a sensação que eu tive é que eu tava ali numa montanha russa, e toda vez que a montanha russa tava naquele momento de subir, ela não tinha força o suficiente para fazer a volta, e ao invés dela fazer isso aqui, ela voltava para sua estaca zero. Essa foi a sensação que eu tive assistindo Ed Gein. Aqui eu não sei porque eu não consegui sentir a mesma vibe, eu não consegui sentir a mesma agonia que eu senti nas temporadas anteriores. Bom, somente Dahmer, Irmãos Menendez já era uma vibe um pouco mais urbana, uma coisa mais diferente, certo? Só que eu não senti isso. E por ser uma história que se passa bem antes dos eventos dessas 2 temporadas anteriores, eu tava esperando algo que tivesse um pouco mais de cuidado, um pouco mais de polimento. Eu sei que cenas muito gráficas podem sim causar desconfortos e essas coisas, mas era necessário para esse tipo de série, era necessário para esse tipo de narrativa. E sim, se vocês estavam perguntando se o Ryan Murphy iria sexualizar o Charlie Hunnam, obviamente, gente, o Ryan Murphy ele não perde uma oportunidade de sexualizar os seus protagonistas, principalmente se esses protagonistas fazem papel de psicopata. Não tô reclamando, Ryan Murphy, não tô reclamando, juro. Mas aqui também teve a mesma coisa. Aparece o Charlie Hunnam totalmente pelado ali, obviamente não aparece no frontal, como teve Irmãos Menendez, que teve muito no frontal ali, por sinal, inclusive do Cooper Coach, maravilhoso, gente, o que foi aquilo? Mas enfim,
O que eu tô tentando dizer é que Monstro, a história de Ed Gein, é a temporada mais fraca da antologia Monster. É com muita insatisfação que eu falo dessa forma, porque eu queria realmente que ela fosse melhor. Eu tava esperando que ela ou fosse do mesmo nível das temporadas anteriores ou fosse até melhor. Acredito que a maioria de vocês pensaram a mesma coisa, mas eu não senti isso, entendeu? Não senti isso, e esses 2 últimos episódios pra mim foram assim, tristes. Foram tristes porque eles apelaram pro lúdico, apelaram pra algo coisas que não aconteciam, que era pura, digamos, realidade paralela inventada na cabeça do Ed, e aquilo transformou a própria série, a própria narrativa numa confusão. E esse negócio de colocar vários crossovers ali, digamos, de psicopatas já no final, cara, me soou muito artificial, me soou forçado, entendeu? O tema central fugiu completamente, saiu do foco e ficou focando nesses assassinos aleatórios ali. Bom, aleatórios que eu falo da questão de que não era a história deles. Meter um monte de assassino aleatório ali já no final da série pra tentar criar um link com a história do Ed Gein, ou criar um link com possíveis próximas temporadas da antologia Monster, mas não ficou tão bom. Bom, galera, é basicamente isso. Eu espero que a série faça sucesso mesmo assim. A gente já tem uma 4ª temporada já confirmada. Dessa vez nós teremos a nossa primeira monstra, né? Teremos nossa primeira monstra aí nessa antologia. Se tudo der certo, eu pretendo trazer mais 2 vídeos falando de outras coisas assim mais detalhadas que eu preciso falar dessa série. Mas assim, eu sinto que não é uma temporada que vai gerar muito debate, que vai gerar muito conteúdo, mas o que vocês quiserem que eu comente, eu volto aqui, estarei aqui comentando. É só deixar aqui nos comentários para eu saber, entender como que tá a mente de vocês depois de assistir essa temporada. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de ativar o sininho das notificações, porque assim, sempre que sair um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. Beleza? Beijão e até a próxima.